Osso do quadril, tá bom? Esse osso aqui é um osso assim difícil de estudar, ele não é dos mais fáceis. Tem que ter paciência para estudar ele. E é meio difícil estudar só com vídeo. Tem que pegar o osso, passar a mão para poder estudar, tá bom? Então assim, primeira dica é você descobrir o lado dele, ou seja, precisa colocar o osso na posição anatômica, tá bom? Esse osso aqui é um osso que a gente fala que tem um formato irregular, ele não tem um formato específico, tá bom? Esse osso aqui é gerado pela fusão de 3 ossos pequenos: ilho, isquio e pubis. Então, nas crianças, esse osso aqui, na verdade, são 3 ossos. No adulto, após o crescimento ósseo, eles colam, né, se fundem, e você nem mesmo vê marcas entre eles. Na verdade, eles viram um osso único, tá bom? Em relação às partes desse osso, a sua porção póstero superior, que é essa região que eu estou pegando aqui, se chama ilho, tá bom? A sua porção antero inferior se chama pubis, pega essa parte aqui, ó, tá bom? E a sua porção póstero inferior, que seria essa região aqui, se chama isquio, tudo bem? Aí eu dei a definição lá, para você colocar o osso na posição anatômica. Essa região aqui, que é a face sinfisal, que vai permitir que ele se articule com o osso do outro lado, formando a sínfise púbica, que é uma articulação cartilagínea. Não sei se vocês se lembram disso, deveriam, do semestre passado, quem foi meu aluno, tá bom? Precisa estar voltado antero-medialmente. E aí a gente tem uma primeira articulação aqui, que é a articulação do osso. Presta esse aqui, do quadril, com o osso do quadril do lado oposto. Não vai ficar igualzinho porque não é da mesma pessoa aqui, né? E esse aqui parece ser de uma mulher, enquanto esse aqui parece ser de um homem. Esse osso aqui, nas mulheres, a região do ilho, ela tende a ser mais larga, tá bom? Então, diferencia o osso do quadril masculino e feminino. Voltando à posição anatômica, então, tem a face sinfisal sempre voltada antero, inferiormente, medialmente, que é essa região aqui, tá bom? Eu tenho a crista ilíaca, que pega essa porção superior aqui, voltada para cima, tudo bem? Você encaixa a mão aqui na região que é conhecida como cintura, e você bate no osso, você está batendo na região da crista ilíaca. É uma referência importante aí durante nossa avaliação física, né? Fisioterapeuta, educador físico. A gente pode ver desnível do ilíaco, ou seja, desse osso do quadril, fazendo essa palpação, tá bom? Durante uma avaliação física. Então, importante referência aqui, crista ilíaca. Pega essa região aqui, ó, superior, tá bom? Então, sempre superior, crista ilíaca. Essa região aqui, a gente chama de fossa ilíaca. Fica voltada para a porção interna, tá bom? Ou seja, medialmente. E essa cavidade aqui, que chamamos de acetábulo, tá bom? Que possui partes, vocês vão ver no Atlas, né? Tudo eu posso afirmar que isso aqui se chama acetábulo. Mas o acetábulo ele tem 4 marcas específicas. Vocês vão olhar isso aí no Atlas, né? Os detalhes. Tem a porção externa, que é o limbo. Tem a face semilunar do acetábulo. Tem a fossa, que é a porção interna aqui, e a incisura, que seria essa marca. Vocês olhem no Atlas isso aí. Como é que vai ser na prova? Na prova são os detalhes, então, os detalhes que estão lá no Atlas. Dica, galera, eu tenho uma tendência a marcar sempre coisas bem visíveis, então vocês já sabem mais ou menos como é que é a minha prova. Que nem tá isso aqui, o fundo. Então, pode ser que eu destaque aqui o fundo, que seria a fossa, mas assim, eu não posso falar, o que eu vou... Eu tenho uma tendência a sempre destacar as marcas anatômicas, as marcas anatômicas maiores. Então assim, tem alguns detalhes pequenos que eu geralmente não vou marcar, mas é importante você saber a referência deles, tá bom? Então, a importância de eu falar para vocês pegarem um Atlas, dar uma olhada, tá bom? Em todas as marcas anatômicas, nos posicionamentos específicos. Então, aí você coloca o osso na posição anatômica e você consegue perceber que esse aqui seria um osso do quadril direito.
Até um tempo atrás ele era chamado de ilíaco, esse conjunto dos 3 ossos também. Hoje em dia se utiliza a nomenclatura de osso do quadril. Só para vocês não ficarem confusos, se olharem algum material, o livro está escrito ilíaco. O nome mais atual é osso do quadril. Cuidado para não confundir osso do quadril com articulação do quadril. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom? Então, citar algumas marcas. Já citei a fossa, né? Aqui na região médio-posterior, nós temos uma face auricular. Serve para o encaixe com o sacro, tá bom? Sacro. Fica assim, bom? E aí nós temos a articulação sacroilíaca. Aí alguém me perguntou, qual o movimento que o ilíaco faz? Movimento de retroversão e movimento de antiversão. Movimento bem curtinho, né? Retroversão, antiversão. Pode ser chamado também de báscula anterior e báscula posterior. Tudo bem? Dica. Presta atenção na crista ilíaca. Na antiversão, a crista ilíaca vai para a parte anterior. Na retroversão, a crista ilíaca vai para a região posterior. Tá bom? Então, é uma importante dica aí depois para biomecânica. Semana que vem a gente fala mais sobre a articulação, vai ver isso também. Então, pensando em articulações, o osso do quadril se articula com o outro osso do quadril, do lado oposto. Ó, anteriormente. Tá bom? Posteriormente se articula com o sacro, certo? Na região da face auricular. Lateralmente se articula com a cabeça do fêmur. Ó. Tudo bem? Essa articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo forma o que chamamos de articulação do quadril. A articulação do quadril permite os seguintes movimentos: flexão do quadril, extensão do quadril, abdução, adução, tudo bem? Rotação interna, rotação externa. Muito comum a nível de verificação de movimento, quando a gente verificar movimento de rotação, visualizar esse movimento com o quadril fletido a 90 graus. For aferir os movimentos. Tá bom? Então, ó, flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa, ou rotação medial e rotação lateral. São os movimentos aqui que a articulação do quadril faz. Tudo bem? Essa articulação é uma articulação muito instável. Ela tem uma cápsula articular forte. Existe um ligamento aqui que se fixa a região da cabeça do fêmur, na região da fóvea da cabeça do fêmur, essa perfuração que existe aqui, ó, que encaixa a cabeça, a região da fossa do acetábulo. Bom, então é muito difícil o atleta, por exemplo, ter entorse, ter luxação, esse quadril sair do lugar. O que é mais comum quando a gente pensa em lesão seriam as lesões crônicas, artrose, a degeneração. Por exemplo, atletas que usam muito quadril, poderia citar, por exemplo, o tenista, né? O tenista faz muito movimento com quadril na dinâmica de movimento do esporte, né? Então ele apoia muito com o membro inferior na hora que vai fazer o saque, por exemplo, ou rebater. Se eu não me engano, o Gustavo Kirten teve que se aposentar por causa de uma lesão do quadril. Porque ele teve que fazer artroplastia, né? Então ele teve que substituir a articulação do quadril. Então, assim, uma artrose a longo prazo leva a uma substituição da articulação do quadril. Então, se fazer um corte aqui na região do osso, logo abaixo dos trocânteres, faz-se um corte, coloca-se uma haste metálica intramedular por dentro do osso e um cabeçote aqui substitui a cabeça do fêmur. Na região do acetábulo,
Eles fazem uma limpeza, colocam um soquete de metal aqui que recebe a cabeça de metal. Esse procedimento seria a artroplastia total do quadril a longo prazo, né? Outra situação muito comum de degeneração, tirando casos de atletas assim, seria a fratura da região do colo do fêmur. Então, fratura nessa região aqui é muito comum em pacientes idosos que têm osteoporose. É muito comum você ouvir falando: ah, a dona Mariazinha caiu e quebrou o fêmur. Só que é o contrário. Normalmente, a falta do cálcio, que é a osteoporose, faz com que o osso se quebre e aí a dona Mariazinha cai. De tão fraco que o osso dela tá. Pode acontecer isso. Então, tá subindo uma escada, descendo, o osso crack, quebra, o paciente cai. Aí acham que foi o contrário, né? Que caiu e quebrou o osso. Tá bom? Tudo bem aqui em relação ao osso do quadril, gente? Então, tem várias marcas anatômicas. Fiquem atentos. Isso tudo é a crista ilíaca. Aí, quando a gente pensa na crista, existem projeções aqui que são pontas, ó. Tá bom? São as espinhas ilíacas. Então tem espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior, espinha ilíaca póstero-superior, espinha ilíaca póstero-inferior. Tá bom? São alguns detalhes. Aqui atrás existem as linhas glúteas, que você na verdade vai sentir passando o dedo. Em alguns ossos isso é mais evidente, outros não. Fiquem atentos a elas. Bom, existe essa abertura aqui que é o forame obturador ou obturado. Essa região aqui, ó, o forame. Não é um defeito do osso, não se desgastou não, realmente existe esse forame. Ele é importante porque alguns vasos sanguíneos, nervos passam por aqui. Vocês conseguem ver isso no Atlas também. Bom, nessa região aqui a gente tem os ramos, tá bom? Ramo do isquio, pegando esse pedacinho, o ramo do pubis, tá bom? Aqui a gente vê a tuberosidade isquiática. Então assim, existem muitas outras marcas aqui, tá bom? Aqui em cima, um pouquinho acima da região da face auricular, a tuberosidade ilíaca. Pega essa região áspera aqui. Então assim, ficar atento, olhar esse osso com cuidado, visualizar bastante as marcas anatômicas. Prometo que no dia da prova eu vou fazer o possível para marcar algo bem evidente, para vocês não ficarem com dúvida, mas... o forame, né? Uma boa dica, né? Uma boa. O acetábulo, crista ilíaca, uma das espinhas ilíacas, então fiquem atentos aí. Eu queria só marcar quadril. Tá bom? Esqueceu tudo, ok? Se botar só o osso do quadril vai ganhar 0,1 na resposta. Tá ótimo. Pelo menos tá bom? Coisa. Se não souber, pode... Dúvidas? Dúvidas? Não? No dia da prova você vai ser na parte Face medial, face lateral? Não, no encaixe da cabeça do acetábulo. Só vai ser cobrado essas 4 tem 4 partes. Não tem chance Acha pouco? Não, eu vou marcar uma das 4, se eu marcar. Não tem chance de marcar 2. O acetábulo inteiro. Não, tem que escolher uma marca do acetábulo. Vocês são estudantes de ensino superior, né? Aqui, ó, fêmur, um osso longo, tá bom? A propósito, o maior osso aí do corpo humano, certo? Considerar também o maior osso da região da coxa do membro inferior. E só não pode ser falado que é o maior osso da perna. O maior osso da perna vai ser a tíbia, que é esse osso aqui. Então cuidado com isso. A gente vai ver a tíbia na aula que vem. Para colocar esse osso aqui na posição anatômica, a cabeça do fêmur, que é essa região arredondada esférica aqui, sempre vai estar voltada para medial. E para você não ficar em dúvida se é assim ou se é assim, nós temos outras referências. Trocânter maior, primeiro, né? Vai estar oposto à cabeça do fêmur. Trocânter menor acompanha a cabeça do fêmur.
na vista posterior, tá bom? Na face anterior da diáfise, nós temos uma superfície lisa. Na face posterior, nós temos marcas aqui, estrias, tá bom? Aqui em cima tem a linha glútea e a linha pectínea, aqui, ó, tudo bem? Que se encontram formando a linha áspera. E depois se separam de novo, formando as linhas supraepicondilares. A linha glútea seria voltada para a lateral. Isso. E a linha pectínea aqui para medial. Bom, a linha pectínea acompanha aqui o trocânter menor. A linha glútea acompanha o trocânter maior, que são pontos de inserção da musculatura. Tá bom? Aí elas se unem formando a linha áspera e distalmente se separam novamente, pegando as linhas supraepicondilares. Então, nós temos a linha áspera como uma referência para colocar na posição anatômica posterior, tá bom? Aí na epífise distal, o que que eu tenho? Anteriormente, a face patelar, que permite aqui o deslizamento da patela durante os movimentos do joelho. Então a patela desliza aqui, ó. Então você está falando? Pode ser artrose ou um início de artrose. Ih, tarado. Então eu tenho. Na vista posterior e inferior, Vou para o estalo. os côndilos. Aí olha só, ó, que legal. O côndilo que acompanha a cabeça do fêmur é o côndilo medial. O côndilo que está contrário à cabeça do fêmur, côndilo lateral. Tá bom? E aí você consegue colocar o osso na posição anatômica. Tudo bem? Aí vamos lá. A gente já falou aqui da região do colo, do fêmur. Tá bom? Existe a linha e a crista trocantérica, tá bom? Então, anteriormente, a gente vai ver a linha intertrocantérica. Posteriormente, a crista intertrocantérica, que é maior, tá bom? Tirando os que eu já citei, na região medial, um pouquinho abaixo aqui, ó, da linha supraepicondilar, nós vamos encontrar um tubérculo que se chama tubérculo adutor. Você passando o dedo aqui sente uma ponta no osso. Esse osso aqui não dá para visualizar esse tubérculo adutor, mas se você passar a mão aqui você sente. É um ponto de inserção importante na musculatura adutora, que fica aqui por dentro da coxa. Tá bom? Antes dos côndilos, nós vamos encontrar os epicôndilos femorais. Epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Côndilo medial, côndilo lateral. Entre os dois côndilos, a fossa intercondilar. Tudo bem? Face patelar. A gente viu, se eu não me engano, acho que todas as marcas aqui. Se tiver faltado, foi pouco. A face poplítea. Ah, sim, a face poplítea seria aqui, ó. Isso aí. Muito bem lembrado. Tá bom? Os côndilos se articulam aqui com os côndilos tibiais. A gente vai ver na aula que vem. Permitindo aqui os movimentos da articulação do joelho. Quando a gente pensa na articulação do joelho, a articulação do joelho faz isso aqui, ó. A tíbia se desloca em relação ao fêmur. Flexão do joelho e extensão do joelho. Se o osso tivesse a posição anatômica, flexão do joelho e extensão do joelho. Paciente sentado, ou aluno sentado, ó. O joelho está em flexão, o joelho vem para extensão. Beleza? Ah, sim. O corpo seria isso aqui tudo, que é a região da diáfise anterior. Tá bom? Em relação à tíbia, né? Eu tenho aqui os côndilos tibiais, tá bom? E essa região que é chamada de platô tibial também. Opa!
E a gente viu aqui o fêmur. Alguma dúvida sobre o fêmur? Todas. Mais fácil que o É mais fácil. É mais fácil do que o osso do quadril, é bem tranquilo. Oi? Nem precisa botar o osso do quadril. Ah, legal. Boa ideia. Boa ideia. Não faço, não precisa. Com esse agora são 234 nomes pra gravar. Tá ótimo. Do húmero, clavícula, escápula. E semana que vem tem mais. Tem tíbia, fíbula, os ossos